Olá, queridos alunos. Agora vamos ver nesse vídeo uma outra aplicação utilizando leis de Newton, notação vetorial, um problema muito parecido com o anterior, mas aqui a gente agora vai ver mais alguns conceitos, né? Então o problema é esse aí, ó. A figura mostra a vista superior de um disco de massa 0,250 kg em uma mesa sem atrito e duas das três forças que agem sobre o disco. A força F1 tem módulo 6 newton e um ângulo de 30 graus. A força F2 tem módulo de 7 newtons e um ângulo θ2 de 30 graus. Qual? Aí ele pergunta aqui, ó, na notação dos vetores unitários, qual é a terceira força se o disco A está em repouso? E B, se ele tem velocidade constante. E C, se ele tem velocidade variável. Aí ele dá as expressões da velocidade variável. Então, eu já aqui, para ir adiantando a resolução do problema, eu já coloquei aqui já, né, os vetores. Isso aqui é a velocidade constante, tá bom? E isso aqui será a velocidade variável, uma velocidade que está variando em função do tempo. Tá certo? Então aqui variável, tá bom? E aqui ela é variável. E aqui ela é constante, certo? Bom, o que a gente tem que ver aqui? Ele pede para você achar, ele fala que está aplicando tem três forças que agem sobre esse disco, e ali na figura ele aponta três dessas forças, tá bom? O que a gente tem que fazer então? Porque ele pede a resposta dessa terceira força em cada um dos itens, que essa terceira força seja dada na notação vetorial. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é pegar a força 1, a força 2 e escrever em notação vetorial. Então, vamos fazer isso. Só lembrando agora que quando a gente tem um vetor e a gente quer decompor ele, a gente tem que usar essa expressão aqui, ó. Vai ser f a cosseno de θ mais a seno de θ. Então, vamos lá, ó, onde o a é o módulo desse vetor. Então, se a gente tem... Então, vamos colocar aqui, ó, para a força F1. O que a gente vai ter para a força F1? Para a força F1, a gente vai ter o seguinte. O nosso módulo aqui vai ser a força F1. Qual é o módulo da força F1? Está aqui, ó, 6 newtons. Então, no lugar do A vai entrar 6 newtons. Tá certo? Já aqui no cosseno do ângulo, ele fala que o θ1 vale 30 graus. Então, vou colocar 30 graus aqui. Ó, então aqui 6. E o seno de θ também é 30 graus. Então, vamos lá. Ó. Quanto que é cosseno de θ? Cosseno de θ vai ser 0,8. E seno de θ vale meio, 0,5. Bom, fazendo as contas aqui, então o nosso F1 vai dar 2,4, né? E 30. E 30. 30 não, é 3, né, gente? 2,4 não, 4,8. 4,8. Só tem que estar atento aqui para uma coisa. Tá funcionando 8 não? Ups, foi. Tá, foi. Só tem que estar atento a uma coisa aqui, que essa força F1, ela vai ter uma componente aqui em X do lado negativo, enquanto a componente dela em Y é no sentido positivo. Se ela vai ter essa componente F1 para a esquerda, a gente tem que acrescentar um sinal negativo aqui na componente X. Tá certo? Aqui na força de baixo, por exemplo, ela vai ter uma componente, na força F2, ela vai ter uma componente no eixo Y, que vai estar para baixo. Então a gente vai ter que também acrescentar esse negativo aí, ok? Então tem que ficar atento também ao sentido e à direção que essa força está. Vou colocar aqui F1 só para melhorar a notação. Então vai ser F1. Vamos lá. Agora vamos fazer para a força F2. É o mesmo procedimento,
Só tem um detalhe que vai acontecer, que é o seguinte. Essa regra aqui da decomposição de vetores, que eu coloquei aqui inicialmente, ela pode ter uma variação. O que, que isso significa? Aqui, por exemplo, pode virar seno, e aqui, por exemplo, pode virar cosseno. O que, que vai depender isso? Vai depender de como este ângulo aqui está. O eixo que o ângulo está colado, tá, vai usar o cosseno. E o eixo que está sem o ângulo vai usar seno. Então, aqui dentro da nossa perspectiva, nós vamos ter o seguinte, ó. Vamos ter o seguinte para a força F2. Vamos colocar aqui, ó. Para a força F2, vamos ter aqui, como o eixo X está sem o ângulo, o eixo X é o eixo do vetor unitário I. Então, ele vai ser seno de θ. Ele vai ser seno de θ. Tá certo? Enquanto no eixo J que está com ângulo vai ser o cosseno de θ. Então agora vamos substituir os dados que a gente tem. Quem é o A? O A é o módulo da força. O módulo da força 2 é 7. É 7. Seno de 30 graus. Qual é o ângulo? O ângulo está aqui, também é 30 graus. Por coincidência, 30 graus. E o cosseno também, então vai ser 7 cosseno de 30 graus. Bom, vou fazer aqui mais rápido. Seno de 30 é 1 meio. Então, 1 meio vezes 7 vai dar 3,5. Cosseno de 30 é 0,8 vezes 7 vai dar 42, então é 4,2. Bom, e aí entra mais uma vez o que eu estava falando. Entra mais uma vez o que eu estava falando. O que eu estava falando? Essa força F2, ela tem uma componente para baixo. A componente dela no eixo Y está para baixo. Então, significa que essa força F2, ela vai ter que ser negativa no eixo Y. Então, aqui vai entrar menos, tá certo? Bom, agora que a gente tem as forças F1 e F2 escritas em termos vetoriais, a gente vai resolver o problema. O que o problema quer? No problema A, ele pergunta quem é a força F3 se o disco estiver em repouso. Lembrando que tem 3 forças atuando no disco. Na figura só mostra 2 dessas forças, mas tem 3 forças. E ele pergunta quem é a força F3 que está atuando nesse disco. A gente já resolveu, mais ou menos, no problema anterior, a gente resolveu uma coisa semelhante. Eu vou até copiar aqui. Vai ficar bem mais fácil. Mas é o seguinte, o que a gente vai fazer aqui? Bom, lembrando, se a velocidade é constante ou zero, a gente tem a certeza que a aceleração é zero. E isso condiciona a gente ao quê? Se a aceleração é zero, isso significa que a força resultante ela também é zero. Tá bom? Se a força resultante, se a velocidade ela é constante, vou colocar aqui em cima, se a velocidade é constante ou é zero, a aceleração é zero. Isso significa que a força resultante vale zero também. Então, olha só, o que a gente agora vai fazer? Vamos substituir aqui o que a gente tem igual no problema anterior. Quem é a força resultante? A força resultante é zero. A força F1 está aqui, então eu vou copiar e colar ela. Ela está aqui. A força F2 está aqui. A gente vai obter a força F3. Então vamos lá. Vou agrupar os termos que eu tenho. Mais 3,5, né? Menos 4,2. Então vamos lá fazer agora. Ops, por que não colou, gente? Tá, foi. Vai dar então aqui menos 1,3, né? Menos 1,3. E vai dar menos 1,2. Então, o que vai dar? Essa força F3, ela vai ter que ser, eu vou jogar isso aqui para o outro lado. Aqui vai virar positivo, né?
Vamos jogar isso aqui para o outro lado, vira positivo. Mas essa força F3, ela vai ser isso aí, ó. Então, em termos vetoriais, a força F3 é isso aí. Vou colocar uma ênfase aqui, tá bom? Aqui. Então, a força F3, ela é isso aí. Então, resolvemos já o item A. Bom, o item B é muito simples. Ele pergunta qual é o valor dessa força F3 quando a velocidade que atua no corpo é constante. Então, isso significa que o item B é a mesma situação do item o quê? A. Então, se a velocidade é constante, retomando aqui, ó, se a velocidade é constante, a aceleração é zero, a força resultante é zero, e aí eu vou ter que aplicar essa mesma situação no item B. Então, a resposta do item B ela é igual à resposta do item A. Ela é igualzinho. Bom, vamos lá. E aí, o que é que a gente vai fazer agora? No item C, ele já quer outra coisa. Ó, ele fala que o item C ele quer o valor dessa força F3 numa condição que a velocidade está variando em função do tempo, né? Que a velocidade está variando em função do tempo. E aí ele quer saber quem é essa força F3. O problema não muda nada. Eu sei que força resultante, vou colocar aqui item C. Eu sei que força resultante, se eu tenho três forças somadas, 4, 5, 6, 7, 8, ela vai ser o somatório dessas forças. Com uma diferença agora, que agora eu não tenho uma condição de equilíbrio. Então, eu sei também que força resultante é massa vezes aceleração. Então, ó, eu posso escrever essa identidade, aonde o meu F1 vai ser isso aqui, aonde o F1 vai ser isso aqui, o F2 vai ser isto aqui, F2 vai ser isso aqui, e eu preciso achar quem é a minha força resultante. A minha força resultante é m vezes a. Se eu tivesse a aceleração zero, seria fácil, mas eu não tenho. Bom, mas fato é que eu tenho como achar a aceleração. Porque eu sei que o vetor velocidade é dado por essa equação aqui, ó. É dado por esse vetor aqui, né? Ele é dado por esse vetor, vetor velocidade. E aí vamos relembrar das aulas de cinemática. Ó, o que que eu tenho da aula de cinemática? A gente sabe, o que a gente sabe das aulas de cinemática? A gente sabe que, só colocar aqui, mas a gente sabe uma coisa, que a aceleração é a aceleração é a derivada da velocidade sobre a derivada do tempo. Tá bom? Bom, e aí a gente tem o vetor aceleração, a gente tem o vetor aceleração, é só eu substituir agora. E a gente tem o vetor velocidade, é só eu fazer a derivada para achar o tempo. Então vamos achar o tempo derivando aquilo ali. Se eu derivo aquilo ali, eu vou achar o seguinte. Vai dar 13i menos 14j. Então agora eu tenho o vetor aceleração, eu vou substituir tudo aqui, ó. Porque eu tenho a massa, a gente tem a massa também. Ele fala que a massa é 0,250 kg. Então, substituindo aqui, ó, vai dar 0,0250. O vetor aceleração tá aqui, é 13i, né, menos 14j. Vamos fazer essa conta aí. Isso aqui a gente vai multiplicar. Daria um quarto. Vou pegar a calculadora aqui que vai ficar mais fácil de fazer. Esses problemas têm valores bem quebrados, né? Então vai ser 0,025 vezes 13. Então vai dar 0,325 para essa componente aqui, né? 0,325. Colocar, tá bom,
Aliás, vamos... Deixa 325, porque aqui tem duas casas. Eu queria também deixar aqui com duas casas. Agora eu vou fazer 14 vezes 0,025. Vai dar 0,35. Então vai dar 0,35 aqui. Tá bom? Bom, então a gente agora tem uma equação para a gente resolver. Deixa eu diminuir o tamanho disso aqui, só para caber aqui. A gente tem uma equação aí para resolver. Tá? Eu poderia já ter somado isso aqui. Na verdade, a gente até sabe quanto vai dar o somatório disso aqui, né? Eu vou fazer bem devagar para você não se confundir. Vai dar 3,5 menos 4,2. Isso aqui vai dar menos 1,13. Menos 1,13, né? É negativo. Ali 1,2. Eu falei que a gente sabia a resposta disso aí porque a gente fez essa conta lá em cima, né? Então agora isso aqui vai para o outro lado. E aí eu já vou fazer um pouco mais rápido para poder ganhar tempo. Mas vocês fiquem à vontade para tirar dúvidas aí no comentário, ok? Não deixem de tirar dúvidas, pessoal. Vocês quase não... Aliás, eu acho que o monitor mesmo ainda não foi acionado nenhuma vez. Então, aproveitem aí que vocês têm esse recurso da monitoria. Tem o horário de atendimento para vocês esclarecerem dúvidas. Fiquem bem à vontade para perguntar. Usem esse fórum aí. Bom, e aí agora a gente vai somar aqui no caso. Então, isso aqui eu já vou somar, vai dar 13,75. E aqui dá 0,65. Então tá aí a resposta. Tá aí. Não, aqui vai dar. Não, tem mais. Vai dar, na verdade, 9, 5. Não. A calculadora que vai ficar mais fácil. Menos 1,2. Aí é 0,85, né? 0,85. Então isso aqui vai dar 0,85 J. Bom, então tá aí a resposta agora. Então veja bem que é um problema um pouco mais elaborado, onde a gente tem que ir trabalhando o passo a passo dele. Bom, gente, como eu disse, fiquem à vontade para tirar dúvidas, para poder perguntar, e nós estamos aí. Na próxima questão, nós vamos resolver um outro problema, uma outra aplicação da lei de Newton. Espero vocês lá. Grande abraço.